E olha só, imagem ao vivo para você, carruagem que deixa nesse momento o Palácio de Buckingham, terá início a procissão do rei. É o pontapé para a cerimônia de coroação do rei Charles III, algo que não víamos desde 1953. História sendo escrita, Diego Pavão, a imagem ao vivo para quem está aqui na nossa programação. Lembrando que aí bem próximo ao palácio, uma arquibancada montada para convidados, entre eles veteranos das Forças Armadas, representantes de organizações civis, mas muito destaque para o público, que lota todo o entorno da The Mall, por onde esse trajeto, essa procissão vai passar. E aí a imagem para você, carruagem deixando o Palácio de Buckingham, um trajeto de cerca de 2 quilômetros que vai levar cerca de 40 minutos. Pontualmente, às 6h20 pelo horário de Brasília, a carruagem levando o rei Charles III deixa o Palácio de Buckingham. E aí a imagem para você. Esse é o momento também que rei Charles deve assinar ao público nessa passagem por esses pontos que eu destacava há pouco, assim como a rainha consorte. Lembrando, rainha consorte também será coroada na cerimônia de hoje. Uma cerimônia cheia de simbolismos que vai remeter muito à memória da mãe de Charles III, rainha Elizabeth II, mas também vai remeter muito à memória do avô de Charles III, o rei George VI, pai da rainha Elizabeth II. E aí é o momento, então, em que rei e rainha deixam o Palácio de Buckingham, como o Diego Pavão muito bem destacava. Eles deixam o palácio pela lateral direita da rotatória, para quem está acompanhando a imagem pelo vídeo aqui conosco. E olha só, a imagem aí muito mais nítida para você. Rei Charles III ao lado da rainha Camila, agora iniciando esse trajeto rumo à Abadia de Westminster. Tocando God Save the King agora, o hino do Reino Unido. O rei Charles vai passar então agora à esquerda do vídeo, né? Lembrando, os britânicos dirigem pelo lado contrário da via, né? Se fosse em outro país, seria do outro lado da rotatória, seria do lado direito. E agora tocando então a guarda, tocando God Save the King. Esse é um trajeto que vai terminar por volta de 6h53 do horário de Brasília. 6h53 é o horário que está previsto o rei Charles chegar na porta da Abadia de Westminster, para depois descer e iniciar a entrada às 7 horas da manhã lá na Abadia de Westminster, que é um local que é muito conhecido pela família real britânica, faz parte da história da família real britânica. É lá que são celebrados os casamentos, é lá que são celebrados as coroações. O Charles III será o 39º monarca que vai ser coroado na Abadia de Westminster. E é um local também, Carol, onde são celebrados, ali onde acontecem aquelas cerimônias fúnebres, como a gente viu no caso da rainha Elizabeth II em setembro do ano passado. E é inclusive lá na Abadia de Westminster que estão enterrados muitas personalidades britânicas conhecidas. É o exemplo de Charles Darwin, Isaac Newton, também enterrado na Abadia de Westminster. E ali na entrada existe a tumba, ou seria a sepultura, na verdade, do soldado desconhecido, que é aquele soldado não identificado em guerras, que é homenageado com essa sepultura especial. Então, agora a imagem aí de Charles III saindo do Palácio de Buckingham, já naquela avenida conhecida como The Mall, em direção àquele arco que vai dar acesso a uma outra avenida de Londres que liga até a Abadia de Westminster, né? Como eu disse, um trajeto de mais ou menos 33 minutos, segundo o roteiro. Diego, vamos mergulhar aí nos simbolismos, trazer o professor Renato Vieira, que está conosco nessa cobertura. Professor, já podemos aí ter algumas mensagens, a começar pelo traje do rei Charles III e também a mensagem que vem com a definição dessa carruagem que leva o rei e a rainha para a Abadia de Westminster? Bom, essa carruagem, na verdade, é um modelo, vamos dizer, mais moderno. Ela foi feita para a celebração do jubileu de diamante da rainha e foi produzida, inclusive, na Austrália, país que faz parte da Commonwealth, e ela é mais leve. Para um percurso relativamente, não é muito grande, mas tem que ser feito com uma certa lentidão. Ele é muito mais confortável, né? Tem ar-condicionado, você tem aí vidros que protegem, né? Porque tem uma questão de segurança muito importante. E
O que eu posso verificar também é que havia uma dúvida sobre que tipo de traje o rei Charles usaria. Nesse momento, me parece que ele está usando uma túnica. Havia dúvida se ele usaria inicialmente um traje militar e depois ele usaria, uma túnica, vamos dizer. Então, nesse momento, como se trata de uma cerimônia religiosa, ele está usando uma túnica feita provavelmente de seda e sem nenhum tipo de pele animal. Esse é um ponto que ficou muito claro em todo o ritual, né? Aqui, uma determinação do Charles para que não houvesse nada dessa natureza, fosse o mais possível dentro de tecidos naturais e de coisas assim um pouco mais despojadas, menos pomposa e que jamais significasse sacrifício de animais ou alguma coisa dessa natureza. Então, é interessante, é diferente da outra da carruagem, porque, que depois nós vamos ver, porque você tem uma contenção de imagem, ela é menor. A outra não. Ele já com a coroa, será possível ver o rei Charles e a rainha Camila de uma forma assim um pouco mais abrangente. Me parece que eu li, pelo menos no ritual da coroação, que uma das... vocês estão vendo uma cavalaria. Esses que estão ali na frente da carruagem são chamados guardiões do rei. Foi dito que a princesa Anne poderia estar entre os guardiões. Eu não sei exatamente se está confirmado, que não dá para ver aqui com exatidão, mas é possível, até porque a princesa Anne é uma grande amazona e já representou o Reino Unido em várias competições internacionais. E herda essa paixão por cavalos da mãe, Rainha Elizabeth II, certo, professor? Exato. A rainha tinha uma paixão incrível por cavalos. Inclusive, um dos momentos de maior descontração da rainha, que a gente pode verificar pelos vários registros, né, era nas festividades onde havia as corridas de cavalo. Ela apostava, inclusive, gostava muito, evidentemente, quando seus cavalos ganhavam as corridas. E a rainha parecia uma torcedora como qualquer outra pessoa que estivesse lá no hipódromo. Era interessante verificar essas imagens e esse momento de grande descontração. Descontração agora acontece, professor, entre os presentes em Londres, no entorno aí desse trajeto. O Américo Martins está lá acompanhando a alegria do público. E quero saber, Américo, você já conseguiu ver o rei do ponto em que você está? Conta pra gente. O público aí está vibrando, traz um pouco da temperatura do público que acordou cedo para conseguir um espacinho aí no entorno desse trajeto. Carol, eles ainda não passaram, estão se aproximando. As pessoas aqui muito animadas. Vocês podem ver algumas pessoas que subiram em cima de grades. Tem um monumento aqui do lado que estava protegido com tapume. Subiram em cima do tapume para ver, tudo para ter a melhor visão possível, Carol. Agora, aconteceram 2 incidentes aqui do lado onde a gente está, bem no The Mall. Agora há pouco, 6 pessoas desse movimento republicano, os Republicans, estavam com a camisa amarela e levantaram placares, né? Cartazes, Not My King. Eles tiveram que ser protegidos pela polícia, abaixaram aqui uns 40 a 50 policiais, cercaram todo o grupo, deixaram eles levantarem os cartazes e depois concluíram que era melhor e mais seguro retirá-los de lá. A reação da população aqui, Carol, foi enorme. Muitas vaias, muitos gritos, muitas ofensas a essas pessoas que levantaram esses cartazes e eles tiveram que ser removidos daqui porque poderiam ser agredidos pelo público. O público realmente ficou muito irritado no ponto em que a gente estava. E além disso, eu também vi 2 pessoas sendo presas aqui com a polícia acreditando que eles pudessem ter algum tipo de intenção de causar um tumulto. E a procissão vem chegando perto da gente aqui atrás e a população muito agitada e muito animada, todos subindo aonde eles podem subir para tentar ter uma visão melhor dessa procissão que está chegando aqui bem perto. A música já está pertinho da gente, Carol. Américo Martins acompanhando em tempo real esse trajeto. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, Américo. Enquanto isso, as imagens para você da procissão do rei, que teve início há cerca de 10 minutos. O Américo destacava para a gente esse reforço
do policiamento. Estamos falando em cerca de 11 mil policiais que compõem esse esquema de segurança para garantir tranquilidade durante esse evento. Também cães farejadores circulando aí entre o público, várias barricadas no entorno dessa grande avenida para impedir também qualquer atentado terrorista, até algo cogitado pelas equipes de segurança. Américo Martins volta para conversar com a gente. Olá, Carol. Você tinha perguntado da procissão chegando. Está chegando aqui agora o começo dela, a banda, os cavalos, a tropa dos cavalos, todos passando por aqui. A multidão não sabe se agita bandeiras do Reino Unido ou se eles gravam com seus celulares. Uma enormidade de gente com as mãos levantadas, 3 celulares na mão de uma pessoa aqui do meu lado, todos acompanhando a chegada da carruagem que está para passar aqui atrás da gente neste momento. Carol? América, a gente vai acompanhando aí a tua imagem. A gente quer ver a reação do público. Será que seria possível a gente trazer a imagem em tempo real da procissão e a imagem do Américo Martins para a gente ver qual é a reação de quem está ali presente? Pati Sanches mostrar à população. Só um minuto. O nosso cinegrafista. Olha só, conforme a procissão avança, a cavalaria avança, a população ali vai colocando o celular posicionado. Todo mundo querendo um ângulo diferente. Bora ouvir aí a animação do público? Carol. Eles estão ficando cada vez mais animados. Adoraram a passagem da cavalaria neste momento. A carruagem passando na nossa frente neste momento. E olha os gritos do pessoal. O rei passando exatamente na nossa frente neste momento, vestido com uma túnica branca, acenando para a população, passando exatamente na nossa frente agora, e o povo correndo para tentar acompanhar um pedaço do trajeto da carruagem que acaba de passar no ponto da nossa reportagem aqui ao lado do Demol. Carol? Registro feito pela CNN Brasil com o Américo Martins em loco, ao lado do público. Animado, evidentemente. Todo mundo faz o que pode. Como o Américo falava, pega o celular, sobe em árvore. A ideia é trazer o melhor registro do rei Charles III, que nesse momento se direciona para a Abadia de Westminster para ter início à cerimônia de coroação. E aí a imagem mais uma vez para você. Rei Charles, rainha consorte no interior dessa carruagem construída em 2010 para o jubileu de diamante da rainha, uma carruagem moderna. Lembrando que no trajeto inverso, na chamada procissão da coroação, quando Rei Charles, já coroado, deixa a Abadia de Westminster e volta para o Palácio de Buckingham, haverá uma troca de carruagem. E aí, Renato Vieira, professor que segue aqui com a gente, também mais um simbolismo. Uma carruagem usada em todas as coroações desde que foi construída. Exatamente, uma carruagem, essa é do Jubileu de Diamante da Rainha, portanto mais recente, e a próxima será uma outra carruagem que ele chama de carruagem dourada, né? E que vem sendo utilizada em todas as coroações desde o século XVIII. Então ela é mais ampla, faustosa, eu tive a oportunidade de vê-la pessoalmente e impressiona pelo tamanho, pelos detalhes e realmente vai dar maior visibilidade ao rei e à rainha. Essa parece um pouco mais contida. Agora, uma coisa interessante de observar nessas imagens é que, além das bandeiras do próprio Reino Unido, há bandeiras dos países que fazem parte da Commonwealth. Então, essa é uma sinalização muito interessante, já que a diplomacia também é feita de símbolos e rituais. E esse prestígio, junto com os países que pertencem à chamada Comunidade de Nações, ou Commonwealth, é um bom sinalizador de maior aproximação e, efetivamente, de colocação de que o rei, que agora é ungido, ele é parte integrante desse grupo e com quem você pode contar. Professora, desculpa, Carol. Perdão, Diego, só aproveitando aqui a deixa do professor, quando ele fala da Commonwealth, a gente está falando aí de uma comunidade de 56 países, alguns dos quais, professor, questionam a monarquia britânica, querem inclusive a retirada do país da comunidade.
Esse é mais um dos desafios para Charles III? Dos 56 países que fazem parte da chamada Commonwealth, 14 têm o rei como seu chefe de Estado. Então, o questionamento é esse. Algumas campanhas internas, né, movimentos, votações, etc., estão já, alguns até mais avançados, como é o caso da Jamaica. Belize também incorpora, parece que será feito um referendo, acredito eu, entre Austrália e Nova Zelândia, questionando esse posicionamento e querendo governantes eleitos, e não necessariamente ainda um reporte a um passado, alguns até se colocam dessa maneira, escravista, é uma denominação que tem aparecido com frequência, ao passado colonial, de pertencer a como se fosse uma colônia, né, do Reino Unido. Então, esses questionamentos serão feitos. Agora, numa recente viagem a Belize, o próprio príncipe William, que foi vaiado, inclusive houve movimentos, cartazes, etc., contrários àquela visita, disse: se esse for o desejo do povo de Belize, apoiaremos, estaremos aqui para a cerimônia de passagem para o novo sistema de governo. Professor, além desses simbolismos que o senhor comentava agora há pouco em relação à religião, também existem vários acenos e vários pontos ali de homenagem à própria Rainha Elizabeth II, não? Sim, porque como se trata de um período de transição, você tem o que era. Você não pode realmente passar borracha no seu passado. Na verdade, a cerimônia inteira, ela não é somente memorando a Elizabeth II, mas toda a história britânica. E vamos lembrar que nesse local onde vai ser realizado a cerimônia, desde 1066 são realizadas cerimônias e rituais de coroação. Isso é algo que você não pode perder de vista. Então, você tem, por exemplo, durante a própria ritual será utilizada uma luva que foi do rei George VI, avô. O manto foi utilizado por Elizabeth II. Então, você tem referências que são indumentárias, mas que representam esse simbolismo de você ter uma conexão com o seu passado e se orgulhar dele. Aí, se eu não me engano, são os filhos da princesa Anne. E o príncipe Andrew, e agora Harry. Família real, portanto, nesse momento, ingressando à abadia de Westminster. Uma das imagens de grande expectativa era essa, né? A chegada de Harry, o filho de Charles III, que foi à cerimônia, porém a esposa e os filhos não compareceram, continuam nos Estados Unidos. Harry, que abriu mão das funções oficiais. E aí a chegada da família real, já se posicionando. O príncipe Andrew, a gente vê chegando ali, ao lado da filha, a princesa Eugênia, do marido Jack. Ali a princesa Beatrice e ao lado o marido dela, Eduardo, e ao lado o príncipe Harry chegando. Havia uma expectativa de que o príncipe Harry fosse chegar, por exemplo, ao lado de William, ou perto ali de William. A gente sabe que os dois irmãos tiveram uma briga, né? Naquele livro que o Harry publicou existem detalhes sobre essa briga. E essa era a imagem mais esperada da coroação, uma das mais esperadas da coroação, claro, do príncipe Harry chegando sozinho, então sem a duquesa de Sussex, Meghan Markle. E aí agora a expectativa para a chegada da família, que é a família herdeira, vamos dizer assim, né? O príncipe William ao lado de Kate Middleton e os 3 filhos, George, Louis e Charlotte, que devem chegar daqui a pouco, Carol. Ele chegou no momento em que a procissão já está em sua etapa final. Há pouco acompanhamos a passagem da carruagem pelo Arco do Almirantado e agora, nesse momento, a procissão do rei está na Whitehall, como Diego Pavão destacava há pouco. É uma avenida onde ficam os prédios públicos de Londres. Na sequência, a carruagem passa pelo parlamento até chegar a esse ponto, a abadia de Westminster. E aí, Diego, lembrando mais uma vez o que a gente falava há pouco sobre as duas figuras, Príncipe Andrew e Príncipe Harry. Harry, portanto, chegando há pouco, assim como o Príncipe Andrew. Qual será o papel deles nessa cerimônia e o quanto eles aparecerão ou não nas imagens e durante toda essa celebração?
Pois é, a expectativa é que eles não cumpram nenhum papel oficial nessa cerimônia, né? Tanto Harry quanto o príncipe Andrew, os dois saíram da vida pública, tiveram suas funções retiradas. Agora, quem a gente vê agora chegando é o príncipe Edward, filho mais novo da rainha Elizabeth II, irmão mais novo de Charles, ao lado de Sophie, a mulher dele, e os dois filhos. O príncipe Edward, que recentemente herdou o título que o pai dele tinha, o príncipe Philip, e agora o príncipe Edward é o novo duque de Edimburgo. Recentemente esse título foi dado pelo rei Charles III, pelo irmão, a ele o título de duque de Edimburgo. E ali atrás a gente vê os dois filhos, que são netos da rainha Elizabeth II, são os netos mais jovens da rainha Elizabeth II. A Lady Louise Windsor e o Visconde Severn, que é esse rapaz que a gente vê caminhando ali ao lado, atrás, do lado da irmã dele, de vestido florido, Carol. Bem, então, caso a princesa Anne não esteja nessa procissão, ainda não temos a confirmação, se ela não estiver na procissão, ela deve ser a próxima a entrar na Abadia de Westminster. Ela já entrou, ela acabou de entrar agora há pouco. A princesa Anne, ao lado do marido, ela entrou agora há pouco e falou com o arcebispo da Cantuária. Agora, a imagem interessante é a carruagem passando bem em frente a Downing Street. Sim. Aquele portão preto que a gente viu ali na imagem é a entrada para Downing Street, que é a residência oficial do primeiro-ministro, né? É uma rua, a gente vê aquelas imagens da porta, aquela porta do número 10, é uma rua, mas é uma rua fechada, né? Não entra qualquer um ali. Porque é a casa do primeiro-ministro e também o local de trabalho do primeiro-ministro. Vai chegar daqui a pouco, Carol, está bem perto já. A Downing Street já está mais para o final dessa avenida do Whitehall, que é onde tem esses prédios do governo, o Ministério das Relações Exteriores também está lá. Logo, logo vai chegar a Abadia de Westminster. Aquele monumento que a gente vê à esquerda do vídeo ali, esse obelisco que a gente vê ao lado ali, é um obelisco em homenagem aos mortos de guerra. Inclusive, ali embaixo existem umas flores que todo mês de novembro os britânicos usam essa flor na lapela do paletó, ou as mulheres usam nos vestidos, porque é uma flor chamada uma flor de papoula, que é uma flor usada para homenagear os mortos de guerra. Então, no mês de novembro, lá no Reino Unido, é aquele mês de lembrança e homenagem para esses mortos de guerra, e é quando essas pessoas usam essa flor que lá no Reino Unido é chamada de poppy. Ela é muito usada pelas pessoas nessa época do ano lá no Reino Unido, e é a flor que a gente viu agora nesse monumento, que é um monumento de homenagem a esses mortos em combate do Reino Unido. Lá atrás a gente vê ali várias guirlandas, essas flores vermelhas, que são usadas para comemorar, ou seja, na verdade, para relembrar e honrar a vida dos que morreram em combate lutando pelo Reino Unido, Carol. 10 minutos finais da procissão do rei, já na aproximação da Abadia de Westminster. O próximo prédio público que vamos acompanhar na imagem ao vivo provavelmente será o Parlamento, por onde a carruagem vai passar. E no interior da Abadia de Westminster já há expectativa, os integrantes da família real já no local, com exceção do príncipe William e de Kate Middleton. Ainda não temos essa imagem. Professor Renato Vieira, muita expectativa, afinal estamos falando do nome que sucederá Charles III, aparentemente, pelo que estamos acompanhando aqui na imagem. Ainda não temos o registro do príncipe William na Abadia de Westminster. Professor Renato Vieira, fala um pouco sobre esse personagem. Há pouco, na nossa conversa, o senhor destacava o papel de rei de transição de Charles III e da necessidade que a monarquia tem de se modernizar. O quanto que isso passa pela figura de William? Vamos lembrar que, do ponto de vista de opinião pública, vários registros dizem que William tem maior popularidade, William e Kate, do que realmente o seu próprio pai e alguns outros membros da realeza. William está sendo muito bem aceito porque William cumpre muito bem o seu papel. Ele parece talhado para a função. Lembrando que essa questão de assumir realmente uma posição de destaque de herdeiro não é uma coisa fácil. A própria Elizabeth II, bem antes de se tornar rainha, ela tinha receio, afinal de contas era muito jovem, né? E receava realmente uma função e um encargo tão pesado, porque a margem de manobra que eles têm é mínima. Agora, William parece se destacar nesse sentido, aprendeu muito bem, se comporta de uma forma exemplar
E se tem uma coisa que os britânicos admiram, é exatamente aqueles que cumprem o seu papel, ou seja, aquilo que lhe é esperado. E nesse aspecto, William e Kate têm sido irrepreensíveis. Eu acredito que, pelo fato de ocupar uma posição maior de menor destaque, William será um dos últimos a ocupar aquelas cadeiras que estão ali na Catedral de Westminster. Essa é a expectativa, professor. Nesse momento, instantes finais da procissão do rei, já uma aproximação da Abadia de Westminster. Pontualmente, a procissão deve acabar às 6h53, horário de Brasília, para às 7 horas, rei Charles III ingressar na Abadia de Westminster. Vamos narrando um pouquinho desse trajeto, Diego, ali já a aproximação da Praça do Parlamento, correto? É isso mesmo, chegando já, passando ali ao lado do Palácio de Westminster, onde ficam as duas casas do Parlamento, se dirigindo à Abadia, que fica bem ao lado, ou bem atrás, na verdade, se a gente for olhar no mapa, ela fica atrás ali do Parlamento, mas os dois prédios dividem essa mesma praça, né, que é essa praça do Parlamento que a Carol Nogueira comentava há pouco. E aí agora, a previsão, como a Carol disse, é chegar às 6h53 lá, mas só entrar na Abadia 7 horas da manhã, que é quando aí se inicia de fato a cerimônia de coroação marcada para hoje. Agora, então, a expectativa para a chegada dos herdeiros, né? William, George, Louis e Charlotte, e assim como a mãe deles, Kate Middleton, devem chegar daqui a pouco aí na Abadia, até porque todo mundo que tinha que chegar já chegou. Todos os chefes de Estado, todos os outros membros da família real já estão aí na Abadia de Westminster, o príncipe Harry, o príncipe Andrew, a princesa Anne, todos já posicionados esperando a chegada do rei, então. Américo Martins, eu vou acionar Américo, que está ali no meio do público, mas é claro que você vai ficar aqui com a imagem de rei Charles III, que já se aproxima da Abadia. Américo, há pouco a procissão passou por aí, qual que é o sentimento que fica entre o público, hein? Oi, Carol. Todo mundo muito animado por aqui. Tem uma movimentação muito grande. Agora eu vou pedir para o Pati Sanches mostrar para vocês as pessoas saindo ali da fila no The Mall e eles estão indo lá para trás, dentro do parque aqui de St. James, onde tem um grande telão. É um dos 4 grandes telões que foram instalados aqui no centro de Londres para as pessoas acompanharem a coroação. Obviamente elas estavam ali bem na fila, bem ao lado das grades na rua The Mall, nessa grande avenida, porque eles queriam ver a passagem do rei e da rainha Camila, e agora eles estão todos se deslocando para o telão, porque obviamente é ali que eles vão poder ver de fato a coroação. O momento, o grande momento do dia, o momento que todos eles estão esperando. Certamente vão voltar correndo depois disso aqui para o The Mall para tentar ver aí ter uma nova visão do rei já coroado na carruagem dourada. Carol, e é muito interessante também lembrar, eu acompanhei durante essa semana os treinamentos, aí, os ensaios dos militares, da banda, do pessoal da carruagem, para que eles estavam cronometrando milimetricamente ali, segundo a segundo, o tempo que duraria essa trajetória, essa procissão, para que desse exatamente 10h53 no horário daqui de Londres, a chegada do rei à Abadia de Westminster. E ele está chegando daqui a pouquinho. Os militares passaram várias madrugadas adentro aqui, fazendo esse exercício, fazendo esse ensaio, e eu acompanhei bem de perto numa dessas noites, na noite de terça para quarta-feira, já madrugada de quarta-feira aqui em Londres, a disciplina de todos os militares. 7.000 militares estão envolvidos aí nessa procissão, de todas as armas das Forças Armadas britânicas, a Marinha Real, a Força Aérea Real e o Exército Britânico, e também com representantes do Commonwealth. Também temos soldados de outros países que fazem parte do Commonwealth. E nós vamos ver os detalhes dessa grande parada na volta, porque essa volta, a procissão de volta com o rei na sua carruagem dourada, já com a coroa, ele vai passar numa grande
passeata, uma grande manifestação aí de Estado, com todos os militares. Ali nós vamos ver a muito mais pompa nesse retorno do rei da abadia para o palácio, o Buckingham Palace, onde ele vai ver depois, muito provavelmente, se o tempo assim permitir, os aviões das Forças Aéreas Britânicas que vão sobrevoar o Palácio de Buckingham, se o tempo permitir. A chuva, inclusive, apertou bem nesse momento aqui, Carol.